Você já imaginou morar em uma rua tranquila, onde o maior barulho normalmente é o de uma bicicleta passando ou de um cachorro latindo distante, e de repente perceber que algo tão estranho quanto inexplicável começa a acontecer justamente ali, bem ao lado da sua casa? Agora imagine que esse algo está ligado a um imóvel absolutamente comum, sem nenhum charme especial, sem nenhum motivo aparente para chamar atenção. Uma casa como qualquer outra, com a única diferença de que, pelo destino ou por algum mistério maior, ela carrega o número 12. A casa 12. A casa que parece observar quem passa. A casa que ninguém quer ficar olhando por muito tempo. A casa onde, segundo muitos moradores, aconteceu um dos casos mais perturbadores já registrados em território brasileiro. A história que você vai ouvir agora não é apenas mais uma história de casa mal assombrada ou de vizinhos impressionáveis. O que aconteceu ali mexeu com policiais curiosos, jornalistas e até especialistas em fenômenos psicológicos. Até hoje ninguém conseguiu explicar tudo. E quanto mais você mergulha nos detalhes, mais percebe que não existe uma versão definitiva, mas sim um quebra-cabeça cheio de peças tortas, encaixes estranhos e lacunas que fazem a gente se perguntar: será que isso realmente aconteceu? Ou será que algo muito maior está em jogo? Tudo começa com a chegada de um homem, um sujeito de meia idade, magro, sempre com o rosto parcialmente coberto por um moletom preto com capuz. Ele aparecia sempre rápido, sempre olhando para o chão e sempre evitando qualquer tipo de contato visual com os vizinhos. As pessoas inicialmente acharam que ele era tímido, alguém reservado demais, ou talvez apenas alguém que preferia ficar na sua. Mas, com o tempo, perceberam que havia algo diferente naquele comportamento. Ele não só evitava conversas, como evitava ser visto. Entrava e saía da casa com movimentos calculados, como se tivesse medo de estar sendo observado, como se carregasse um peso que só ele entendia. A casa 12, antes dele, já carregava uma reputação estranha. Era o tipo de imóvel que mudava de dono com frequência. Famílias compravam animadas e meses depois anunciavam a venda com urgência. Alguns moradores antigos diziam que desde a época da construção, algo naquela casa parecia deslocado. Operários que abandonavam o serviço, ferramentas que desapareciam, barulhos que surgiam no meio da madrugada quando não havia ninguém perto. Mas, como sempre, histórias assim se perdem com o tempo, até que algum acontecimento reacende o fogo. E esse acontecimento não demorou. Os primeiros sinais de que algo estava errado começaram de forma sutil. Barulhos metálicos vindos da casa durante a madrugada, mesmo quando todas as luzes estavam apagadas. O som de passos pesados andando de um lado para o outro. E mais perturbador ainda, conversas sussurradas, como se duas pessoas estivessem discutindo atrás das paredes. Mas a polícia, mais tarde, encontraria apenas vestígios de uma única pessoa morando ali. Isso confundiu todo mundo, porque várias testemunhas juraram que ouviam diálogos inteiros, às vezes até discussões acaloradas. Mas de onde vinham essas vozes? Isso permanece sem explicação até hoje. Uma das histórias mais famosas é a da Dona Nair, uma das vizinhas mais antigas da rua. Ela dizia que sempre às 3 da manhã, e sempre exatamente nesse horário, começava a ouvir o que descrevia como um móvel pesado sendo arrastado. Mas o mais estranho era que, ao olhar pela janela, nunca via luz acesa. Nunca via movimento. Era como se a casa produzisse sons por conta própria, como se estivesse viva. Outro relato marcante veio de um adolescente que passava sempre tarde da noite na porta da casa ao voltar da escola. Ele contou que em uma noite específica viu uma figura sentada no chão da sala, imóvel como uma estátua humana. Ele piscou por um segundo e, quando olhou de novo, não havia mais ninguém ali. Não é difícil imaginar o impacto que isso causou na rua. Crianças passaram a evitar caminhar perto da casa 12. Adultos começaram a comentar mais e mais sobre o morador encapuzado. Mas o que realmente mudaria tudo estava para acontecer. Numa madrugada silenciosa, um grito ecoou pela rua inteira. Um grito tão aterrorizante e tão profundo que fez pessoas saírem dos quartos e acenderem as luzes imediatamente. Segundo quem ouviu, não parecia um grito humano. Era algo mais cru, mais primal, como se viesse de alguém em extremo desespero ou dor. Uma vizinha entrou em pânico, ligou para a polícia tremendo e insistiu que algo horrível estava acontecendo dentro da casa.
A polícia chegou alguns minutos depois, e esse seria o início da parte mais documentada de todo o caso. Quando os policiais abriram o portão, perceberam que, pela primeira vez desde a chegada do morador, ele estava destrancado. E isso por si só já era estranho. Dentro da casa, encontraram um cenário que parecia montado por alguém que vivia no limite da sanidade. Havia móveis empurrados para as paredes, papéis espalhados pelo chão, com frases repetidas dezenas de vezes, objetos posicionados em ângulos específicos, como se seguissem algum tipo de ritual. Um ventilador desmontado peça por peça, fios cortados, talheres empilhados milimetricamente. E então, no fim do corredor, os policiais encontraram a porta reforçada. Uma porta que parecia ter sido trancada para impedir que alguém ou alguma coisa saísse de dentro. Não era apenas trancada, estava reforçada com parafusos externos, uma barra metálica improvisada e marcas de força ao redor da fechadura. Demorou 4 investidas fortes para arrombá-la. Quando enfim conseguiram, um cheiro metálico e denso tomou conta do corredor. E o que havia lá dentro se tornaria o ponto central de todas as teorias posteriores. O famoso quarto proibido estava praticamente vazio, mas as marcas no chão contavam outra história. Eram arranhões fundos, como garras cravadas no cimento. As paredes estavam cobertas de frases escritas repetidamente. Ele não deixa você dormir. Não acenda a luz. Não responda. Ele não quer sair. No canto, havia uma câmera quebrada, como se tivesse sido destruída às pressas. Ao lado dela, papéis com desenhos de uma figura alta sempre sem rosto, sempre representada com braços longos e uma sombra ainda maior se projetando atrás. No centro, uma marca redonda no chão, como se alguém tivesse ficado sentado ali por dias, talvez semanas. Não demorou para que a polícia encontrasse o morador. Ele estava desorientado, sujo, tremendo e falando coisas desconexas. No interrogatório, dizia frases como "eu tentei segurar". Ele não falava comigo, ele falava através de mim. Eu não devia ter aberto. Os policiais insistiram. Aberto o quê? A porta, uma caixa? Um ritual? Ele não respondeu. Em alguns momentos dizia estar sozinho. Em outros dizia que havia alguém com ele na casa. Em um instante afirmava que tentava se proteger de algo. No seguinte dizia que tentava proteger os outros daquilo que estava preso. A investigação só trouxe ainda mais confusão. Um entregador afirmou ter escutado alguém chorando dentro da casa semanas antes. Uma criança da rua dizia ver um homem maior que o homem do capuz olhando pela janela do quarto proibido. Pedreiros contratados anteriormente abandonaram a obra dizendo que a casa respirava. Esses relatos nunca chegaram à grande mídia, mas constam em anotações internas de quem investigou. As teorias surgiram rapidamente. Algumas pessoas acreditam que o morador sofria de um distúrbio grave e que todos aqueles sinais eram resultado de um surto prolongado. Outros acham impossível, já que as marcas físicas, especialmente os arranhões profundos no chão, não condiziam com a força de uma única pessoa. Há quem defenda que havia sim outra pessoa mantida escondida ali dentro, mas esse alguém nunca foi encontrado. Nem pegadas nem digitais. Nada. Como se fosse invisível. Ou como se tivesse desaparecido antes que a polícia chegasse. Na internet surgiram teorias sobrenaturais. Algumas sugeriam que o morador teria tentado conter uma entidade. Outras falavam de um ritual mal feito. Especialistas em acústica sugeriram que a casa tinha uma ressonância incomum, que poderia causar náusea, paranoia e até alucinações. Mas, de novo, isso não explica os arranhões. Não explica os gritos. Não explica o comportamento do morador. Depois da investigação, ele simplesmente foi embora da cidade sem levar absolutamente nada. Saiu apenas com a roupa do corpo. Dizem que tremia como alguém que sabia que estava sendo observado por algo que não se vê. A casa ficou vazia. E foi aí que o caso ficou ainda mais estranho. Mesmo depois de esvaziada, os vizinhos continuaram a ouvir barulhos. Portas batendo. Luzes acendendo sozinhas. Objetos mudando de lugar. Um novo morador tentou viver lá, mas durou apenas 11 dias. No 12º, saiu correndo de madrugada, deixando tudo para trás. Não deu explicações. A Casa 12 permanece fechada até hoje. E muitos acreditam que deveria continuar assim. Porque mesmo depois de toda a investigação, de todas as teorias, de todos os relatos, a sensação geral
é de que ninguém realmente descobriu o que estava preso lá dentro. Nem como começou, nem se terminou. E agora eu quero saber, qual teoria faz mais sentido para você? O que você acha que realmente aconteceu na Casa 12? Se você gostou dessa investigação profunda, deixa o like, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo essas histórias. Se inscreve para não perder os próximos vídeos.